só lembrar uma coisa para vocês, né? Qual que é a ideia, então? Alguns professores que começaram a mudar o esquema de registro de presença de vocês, né, para que todas as pessoas que estivessem participando da webconferência, elas pudessem registrar sua presença. E o que nós vamos fazer, então, nessa webconferência, lá no final da webconferência, após terminar a webconferência, é que a gente vai estar abrindo para vocês uma questão que não é basicamente uma questão. Basicamente, a gente vai estar... É uma questão, claro, mas é uma questão que ela é uma forma, né, da gente estar podendo atribuir presença de vocês nesse momento. Então, lá depois do final, né, da webconferência, então a gente vai estar abrindo uma questão para vocês. A gente vai deixar isso aberto um tempo, né, para evitar problemas de queda de sinal, queda de comunicação, queda de conexão, né, entre vocês e a plataforma. Então, a pergunta basicamente é, então, na webconferência ministrada pelo professor Márcio, no dia 3 de março, qual foi o tema tratado? Então, o tema tratado dessa aula é identificando e definindo a cidade. Então, vai ter uma das alternativas, basicamente é só clicar ali, identificando e definindo a cidade. E com isso, vocês vão poder registrar a presença de vocês nesta webconferência. Tudo bem, pessoal? Vocês entenderam a jogada, né? Vocês viram que é tranquilo, né? Ou seja, não é basicamente uma questão. Ela está colocada em questão, mas é uma questão simples para que vocês possam, então, estar registrando a presença de vocês nessa webconferência, né? Perfeito? No final da webconferência, eu vou voltar a falar disso, né? Vou lembrar vocês que vocês vão ter que estar lá respondendo aquela questão, né? Mas não é uma questão, mas é uma questão que está registrando a presença de vocês. O Sadraque falou, né, provavelmente, eu saio às 16 horas, tenho que ir, né, para Arapongas, né? Ela falou que talvez faça substitutiva, sem problema nenhum, pessoal. Então, para aqueles que não puderem acompanhar, isso é muito importante. Então, para aqueles que acompanharem até o final, né, então a gente vai deixar meia hora, uma hora a questão aberta para que vocês possam registrar a presença. Para aquelas pessoas que não puderem, né, acompanhar a webconferência até às 16 horas. Então, a gente, durante a semana, então, esse vídeo está sendo gravado, né? O pessoal do teatro do suporte está registrando, né? Está gravando esse momento de aula. E lá no final e tal, né? Semana que vem, a gente vai estar disponibilizando esse vídeo para vocês e fazendo, né, uma atividade substitutiva para aquelas pessoas que não puderem completar o final. Sem problema nenhum. A ideia é que a maioria das pessoas estejam conosco nessa tarde e que a gente possa fazer uma discussão, né, naquilo que se refere ao texto. Tudo bem, pessoal? Eu acho que a gente pode começar, né? Pode começar tranquilo, né? Sem nenhum problema, né? Então podemos, né? Então, resolvido essas questões, né? Eu, primeiramente, quero pedir desculpa e tal por esse atraso no início da webconferência. Isso está relacionado, né, a algumas questões técnicas da plataforma, mas também uma variação de sinal que a gente está vivenciando aqui na UEPG, né, e no Notear também, né? Mas a gente está trabalhando para resolver isso, para conseguir estabilizar, né, todo o sinal e que vocês possam ter acesso contínuo à plataforma, às atividades também essa webconferência. Bem, pessoal, então, né, em relação à aula de hoje, então o tema da aula de hoje só um minutinho, pessoal.
Olá, pessoal, peço desculpa aí que o pessoal do suporte veio conversar comigo. Então, lembra aquele esquema que eu tinha conversado com vocês sobre preencher a questão, né, lá no final da webconferência? Lembram disso para registrar a presença? Hein? Lembram? Hein, pessoal? Lembram, né? Então, o que acontece? Infelizmente, isso não vai ser utilizado hoje. E o que a gente vai estar fazendo, então, após a webconferência, a gente vai tirar um relatório de logs de vocês, que é o relatório de acesso de vocês. E eu vou resolver, então, essa nota de presença de vocês ao longo da semana. Tudo bem? Né? Fiquem tranquilos com essa webconferência, que na próxima a gente vai estar, então, resolvendo isso. Tá? Ninguém vai ser prejudicado. No final da webconferência, eu vou estar retirando esse log de acesso de vocês. Então, eu sei o nome de todo mundo que está acessando. Vocês fiquem tranquilos. Ninguém vai ser, o André Pinhon, assim seja, assim seja. Então, ninguém vai ser prejudicado e, no final, como eu falei, eu vou estar retirando um relatório de logs e eu estou vendo o nome de vocês. Então, ou seja, eu sei quem está logado nesse momento aqui na plataforma. Por exemplo, tá a Cristianise, o Márcio, a Franciele, o Erlon, a Giselda, né, o Maicon. Então, fiquem tranquilos, a Crislaine, então fiquem tranquilas, que durante a semana Cristianise, ela falou que o nome dela é inesquecível, né? Então, como vocês estão vendo, eu estou vendo o nome de vocês aqui. E na sequência, então, durante a semana eu vou retirar o log. Eu vou retirar o log. Algumas pessoas estão falando que o áudio está baixo, né? Eu até trouxe o microfone para mais perto, né, da minha boca. Então, a ideia, então, durante a semana eu vou retirar o relatório do log. Fiquem tranquilos, ninguém vai ser prejudicado e eu vou estar atribuindo, então, essa nota para vocês na plataforma, tudo bem? Para aquelas pessoas que estão acusando, né, que o áudio está baixo, eu peço que bem, o nosso áudio está tranquilo, aqui várias pessoas estão falando que o áudio não tá baixo, né? Então a gente está com o áudio com som legal, né? Estão falando que o som está normal e tal, então eu peço que vocês configurem, né, o áudio de vocês, né, naquela configuração avançada. Eu não sei se vocês têm no computador de vocês o Windows ou o Linux. Então, acessem, né, a configuração avançada. E nessa configuração avançada vocês conseguem aumentar, né, para além do 100% o volume do computador de vocês. Tudo bem? Que a gente possa, então, dar direcionamento na aula, né? Que na minha compreensão é o principal, né, para esse momento. Então, resolvido esse problema, como eu falei, ninguém vai ser prejudicado, né, por esse problema técnico que a gente teve agora em relação a essa presença. Então, eu vou retirar o log durante a semana e vou resolver essas questões de presença, né, de quem estiver logado até o final dessa webconferência. Então, pessoal, o objetivo dessa webconferência de hoje é estar trabalhando com vocês com um texto do Ronan Parson. Esse texto está disponível na plataforma para vocês. Né? Então, o nome do texto é Identificando e Definindo a Cidade. E esse texto, ou melhor, né, esse texto é feito, né, é um texto que compõe um livro que se chama Handbook of Urban Studies. Então, a tradução em português, né, seria um manual de estudos urbanos. Ele foi publicado em 2001 e ele é composto por um conjunto de textos que são muito interessantes. Né? E dentro desse conjunto de textos, né, penso que são de fundamental importância para as discussões, né, que a gente vai estar realizando na disciplina de Geografia Urbana 1, o primeiro texto, eu não sei se a gente vai conseguir trabalhar com os dois textos, né, que estão disponíveis na plataforma para vocês. Aliás, são dois textos em um documento apenas. Eu não sei se vocês vão conseguir, se a gente vai conseguir trabalhar o texto inteiro, né, tanto do Ronan Parson, que é o primeiro texto, né? Então, a ideia seria identificando a cidade, e lá para frente, no texto, na continuidade da reflexão da própria tradução, a gente vai ter um outro texto do William Fraser Carizimmer, que se chama Definindo a Cidade. Como eu falei, os dois textos são muito interessantes, até eu deixei, né, o Definindo a Cidade enquanto uma atividade para os discentes de reoferta, mas a ideia, então, nessa videoaula, né, nessa webconferência, é estar trabalhando com vocês especificamente a discussão, que é uma discussão bem curta,
né? Mas é uma discussão, nem por isso ela é superficial, ela é densa. Então, e essa discussão, ela se chama Identificando a Cidade. A Kelly perguntou se eu vou disponibilizar os slides na plataforma. Vou sim, sem problema nenhum. Na semana quinta-feira já, né, após o almoço, pela manhã eu tenho um compromisso, após o almoço eu vou estar vindo aqui no suporte e pedindo, né, então, para que o pessoal coloque, né, esse trecho, né, do texto do Ronan Pattison, para que vocês possam ter esse material com vocês. Então, vocês têm o texto, que já é a tradução, e também vão ter, né, o slide para poder realizar os seus estudos, né, na disciplina de Geografia Urbana 1. Tudo bem, pessoal? Então, a gente pode começar, né? Penso que, né, vamos que vamos, né, que nem o Fábio falou. Podemos começar, então, né? Vemos, todo mundo está conectado, todo mundo está me ouvindo bem, né? Ou pelo menos me ouvindo, né? Mesmo que baixo, mas estão me ouvindo, então a gente pode trabalhar, né? Então, a primeira pergunta, pessoal, que o Ronan Pattison vai fazer nesse texto, a pergunta é a seguinte: o que é cidade, né? Então, quando a gente, sem estar sendo aluno da disciplina de Geografia Urbana 1, né, a ideia é essa. Então, fazendo leitura labial. A ideia é a seguinte: eu vou falar devagar para que todos possam acessar esta discussão. Então, qual a pergunta inicial que o Ronan Pattison vai fazer, né? E que nós também, enquanto alunos, né, e alunas do curso de Geografia e futuros professores, crescimento em sala de aula, então a gente pode fazer a seguinte pergunta, né, em relação a essa organização espacial específica: o que é a cidade? Né? Como nós podemos definir a cidade? Como que você pode definir a cidade? Então, o que é a cidade, enquanto pergunta, ela tem sido uma agenda de pesquisadores, né, de pesquisa da maioria dos pesquisadores urbanos, ou seja, aquelas pessoas que se preocupam em compreender a espacial específica, que nós chamamos enquanto cidade, né? Então, essa pergunta tem guiado muitos trabalhos, tem sido uma agenda de muitos pesquisadores que estão preocupados em compreender essa organização espacial específica. Né? Quando eu trabalho com geografia urbana, 1 ou 2, eu sempre tenho chamado a atenção das discussões, né, que são realizadas em outras disciplinas. E uma discussão, né, que nós fizemos, que eu trabalhei com vocês, se eu não estiver equivocado, conhecimento geográfico 1 e 2, eu acho que foi só o 2, mas eu lembro de ter trabalhado com vocês com essa discussão, aquela ideia do Milton Santos e tal, né, no livro Por uma Geografia Nova, no qual o Milton Santos, então, está afirmando, né, que a geografia tem por preocupação compreender o espaço, e ele define, então, o que seria o espaço para Milton Santos. O espaço, a organização espacial ou simplesmente espaço, ela reflete o espaço geográfico, a organização espacial ou simplesmente espaço, ela é resultado daquilo que nós somos enquanto seres humanos, ou melhor, a organização espacial, ela é reflexo e condição de um conjunto de instâncias ou estruturas. No caso da instância econômica, da instância, como ele afirma no texto, da instância ou estrutura jurídica e política, e da instância ou estrutura ideológica. Então, Milton Santos, naquele livro específico, Por uma Geografia Nova, ele está preocupado, né, em compreender, né, compreender a geografia e entendendo a geografia enquanto uma ciência que está preocupada em compreender o espaço, entender o espaço enquanto organização espacial. Né? A Cléia falou, né, que você conseguiu entrar agora e tal, perdeu 36 minutos, mas não perdeu. Fique tranquila, Cléia, a gente começou a trabalhar agora. Nós também tivemos os mesmos problemas para colocar essa webconferência no ar, né? Tanto em relação tivemos problemas de conexão. Então, fique tranquila que a gente começou há pouco. Né? Nós começamos há pouco. Né? Você não perdeu muita coisa. Basicamente, estou começando agora. Estou fazendo uma introdução relacionada com essa discussão, né, que a gente vai estar fazendo sobre o Ronan Pattison, que é o texto identificando e definindo a cidade. Nem para você no começo dessa webconferência, existe uma agenda de pesquisa de um conjunto de pesquisadores urbanos, geógrafos ou não geógrafos. Então, a gente tem que lembrar que a cidade não é só objeto de interesse da geografia. Então, existem sociólogos urbanos, antropólogos urbanos, educadores urbanos que têm por preocupação
ou melhor, tem por objeto de interesse a cidade. Assim como, claro, a geografia. Então, a geografia, essa pergunta, o que é a cidade, como eu falei, ela tem de um conjunto considerável de pesquisadores que se debruçam sobre o espaço urbano, né, ou sobre a cidade. E um dos paradoxos, né, que o Ronald Patterson vai estar afirmando nesse texto é que a forma como nós definimos a cidade ela é problemática na medida em que ela vai ser um delimitador de como a cidade pode ou não ser analisada. Então, a forma como nós definimos a cidade, ela vai, de certa forma, criar uma delimitação para os caminhos que se debruçam sobre a cidade. Então, se existe uma problemática relacionada com a definição, né, da cidade, né, de forma bem geral, pessoal, como que a gente pode estar definindo, então, a cidade, segundo o Ronald Patterson? Um dos elementos considerados a priori em qualquer caminho, um dos elementos considerados a priori em qualquer caminho que esteja preocupado em compreender a cidade, né, é que a cidade é uma organização social multifacetada e complexa. Ou seja, a cidade ela é composta, ela é constituída por várias facetas, né, e várias facetas em relação, né, de uma relação complexa. A ideia de ordem, desordem e organização. Né? O Maicon falou, vimos essa diferença na cidade do Rio, com certeza. E não só no Rio, Maicon. Eu penso que em todas as cidades. Né? A gente não pode, por exemplo, eu penso que cair na armadilha de que quanto maior a cidade, maior a complexidade, e quanto menor a cidade, menor a complexidade. Isso, na minha compreensão, ou na compreensão de muitos geógrafos e geógrafas, isso é uma armadilha na medida em que a complexidade ela não está relacionada com o tamanho da cidade. Vou dar um exemplo para vocês. Vou dar um exemplo, né, simples que aconteceu essa semana. Vocês souberam, né, assistiram ao noticiário, né, assistiram nos noticiários aquela notícia do que aconteceu na cidade de Palmeira, aqui perto de Ponta Grossa? Hein, pessoal? Então, muitas pessoas... Ou seja, isso foi... foi um estardalhaço, ou seja, um grupo de assaltantes, né, assalta 3 bancos. Depois procurem essa notícia para aqueles que não viram, né, ou seja, um grupo de pessoas, eles bloquearam estradas, ateando fogo a caminhões, né, na madrugada, acho que é de quinta para sexta-feira, foi acho que umas 4 horas da manhã, né, de sexta-feira, e literalmente explodiram 3 bancos lá em Palmeira e roubaram muito dinheiro, estilo Venezuela, isso mesmo. Né? Ou seja, olha que interessante. Ó. Então, se esses grupos de assaltantes eles não têm mais conseguido obter êxito em seus assaltos nas grandes cidades, agora eles têm conseguido êxito em pequenas cidades, bloqueando o acesso de policiais às cidades e, literalmente, Casa de Papel, isso mesmo, Janaína. Olha que eu vi isso, uma amiga falou assim para mim, sabe, La Casa de Papel, é isso mesmo. Né? É isso mesmo, ou seja, o Ortigueira já aconteceu, né, semelhante e tal. Então é lembrar uma coisa, né? É lembrar que, né, não é o tamanho, olha, então isso nunca havia acontecido em Palmeira. Né? Isso produziu uma perplexidade gigantesca na população de Palmeira, mostrando que, né, a cidade de Palmeira e tal, ela tá sendo objeto de interesse, né, de um crime muito organizado. Porque o que foi feito não foi feito por principiantes. O que aconteceu na madrugada de sexta-feira, né, o que aconteceu na madrugada de sexta-feira não foi feito por principiantes, não foi feito por amadores. Né? Ou seja, foi feito por pessoas que são profissionais. E a cidade, então, ela se conecta então, ela está conectada, né, com um interesse. Esse interesse está relacionado, né, um interesse que produz, né, uma configuração de complexidade para a cidade. Então, a gente não pode cair
cair na armadilha, né? De que quanto maior a cidade, maior a complexidade, e quanto menor a cidade, menor a complexidade. A gente nunca pode cair nessa armadilha. Então, ou seja, o Erlon, desculpe, não sei se eu não conheço a pronúncia do teu nome, o Erlon, ele falou até em rede geográfica, ou seja, Palmeira é uma cidade pequena e ela pode estar conectada com o interesse né, de um crime organizado em rede geográfica. Então, novamente, a ideia de que maior cidade, maior complexidade, menor cidade, menor complexidade, é um engodo, é um engano. Então, mesmo então, a gente tendo esse cuidado, né? Ortigueira da mesma forma, Paranaguá da mesma forma, ou seja, é levar em consideração que o tamanho da cidade não vai estar atribuindo maior ou menor complexidade aos fenômenos. Mas uma questão é de fundamental importância que a gente não caia nessas armadilhas, ou seja, a gente tem um a priori, uma consideração a priori. E qual é essa consideração a priori? A priori é que a cidade, independente do tamanho, se é maior em tamanho populacional ou menor em tamanho populacional, maior PIB ou menor PIB, ela é uma organização social multifacetada, tem várias facetas, certo? Quanto menor a cidade, menor o dinheiro disponível, com certeza, mas mesmo assim tem sido objeto de interesse, né, do crime organizado. Chamar atenção, então, disso. De que a organização, que a cidade, a gente tem que fazer uma consideração a priori, de que ela é uma organização social multifacetada e complexa, certo? E isso vai admitir que as formas como a cidade é estudada vai refletir diferentes perspectivas teóricas, certo? E disciplinares, correto? Então, a cidade, nessa lógica, ela vai possuir muitas facetas. Muitas facetas. Eu estou vendo que vocês estão começando a conversar entre si e tal, parará. Mas é importante, pessoal, que vocês tenham atenção aqui. Ó, isso aqui é uma temática que pode ser trazida para os fóruns de discussão, e eu penso que é esse momento, um momento de diálogo importante entre vocês, de coisas paralelas com o conteúdo. Mas chama a atenção de vocês para essa discussão específica dessa webconferência. Que a gente possa ter foco, isso mesmo. Que a gente tenha foco nessa discussão, porque a gente não se perca e possa utilizar o tempo que nos resta. Lembrar que a gente teve, né, um atraso no início da conferência por questões técnicas. Então, peço o foco de vocês. Então, o que a gente tem, então, se a cidade é uma consideração a priori, é que a cidade é uma organização social e uma organização espacial multifacetada e complexa, se a cidade é uma organização social multifacetada e complexa, então ela possui, né, ela possui diferentes facetas. É como se nós conseguíssemos olhar para a cidade a partir de várias formas. É como se nós pudéssemos ter vários olhares em relação à cidade. Agora, pensando, eu quero que vocês reflitam um pouco, né, nesse momento, que para a cidade onde vocês residem, nós podemos fazer várias perguntas. Ou melhor, podem existir vários olhares em relação à cidade de vocês. Ou seja, um olhar não dá conta de compreender essa cidade. A cidade que vocês residem é a cidade que eu resido. Ou seja, então cada cidade ela pode ser olhada de várias formas. De várias formas. Então, se a cidade ela possui o seu significado e a sua individualidade frente a outros tipos de organização socioespacial, no mínimo, pessoal, no mínimo a gente tem duas organizações. A gente pode até falar em três, né? A gente pode até falar em três, né? Em três formas de organização da superfície da Terra, organização espacial. O André falou a verdade e tal. Não dá para definir de uma forma só, e por menor que seja o lugar. Isso mesmo, ou seja, isso já está mostrando a pluralidade de possibilidades de compreensão espacial. Né? A pluralidade de compreensão daquilo que nós chamamos de espaço. Também é entendido enquanto organização espacial. Né? Então é pensar que a cidade, ela possui, mas a cidade possui um significado e uma individualidade frente a outros tipos de organização espacial ou socioespacial. É pensar que a organização espacial da cidade ela é diferente da organização espacial do campo. Não é? Ou seja, isso eu acho que é uma diferenciação a mais básica que a gente pode estar estabelecendo. Né? Ou seja, indiferente da cidade que a gente reside, certo? Indiferente da cidade que a gente reside, né? Existe uma organização espacial distinta que é a cidade e uma outra organização espacial distinta que é o campo. É uma outra organização espacial. Então eu tenho a cidade,
A organização espacial da cidade, ela é organizada a partir do quê? Eu tenho áreas residenciais, áreas de comércio e serviços e áreas industriais. E o campo possui uma outra organização espacial. Então, no mínimo, a cidade possui uma individualidade frente a outros tipos de organização socioespacial. Então, devido a isso, ela vai receber diferentes ênfases. Né? Então, a Cristianize falou, nessa questão entra a teoria do porquê as pessoas de fora enxergam a cidade diferentemente de quem vive nela. Com certeza. Com certeza. Ou seja, o olhar que eu tenho em relação ao Rio de Janeiro é completamente diferente do olhar das pessoas que residem no Rio de Janeiro. O meu olhar sobre uma favela, uma ocupação irregular, é completamente diferente do olhar das pessoas que vivem numa ocupação. O meu olhar, por exemplo, sobre a ocupação militar no Rio de Janeiro, é completamente diferente, pode ser, né? Completamente diferente do olhar que as pessoas que vivem na ocupação irregular têm da ocupação militar. Estão entendendo isso? Estão entendendo isso? Então, no mínimo, gente, a gente teria dois olhares em relação à cidade. Um deles é aquele que eu tenho enquanto, né, uma pessoa que vivencia aquele município em específico. E um outro olhar daquela pessoa que não vivencia e é o de fora. Ou seja, a Franciele falou, as cidades do norte do Paraná, em princípio, eram organizadas de forma muito parecidas. Gosto muito de observar o passado inicial das cidades. Mas veja, a gente está falando em desenho, então você está falando em desenho da cidade. Agora a pergunta é, quais são os olhares que a gente pode estar estabelecendo em relação a esse desenho? Certo? E vamos pensar uma coisa, né? Tem a ver com vivência, tem a ver com experiência do espaço. Olha, quais são as cidades que eu conheço, né? Que compunham ou que compõem, né? A rede, né? A rede de polos que constituem, né? O ensino, pelo menos na geografia, constitui o ensino, né? Aqui do Nuteado, geografia Nuteado. Olha, eu já fui para Goiôerê, né? Eu conheço Goiôerê, conheço Flor da Serra do Sul, conheço Bela Vista do Paraíso, conheço Rio Negro, Rio Negrinho, Itaiópolis, Paranaguá, mas sou residente de Ponta Grossa. Sou nascido e criado em Ponta Grossa. Então, o olhar que eu tenho em relação a cada cidade que eu falei para vocês, ele está conectado, ou no mínimo ele dialoga com a forma como eu vejo, certo? Da forma como eu vejo, né, a minha cidade, Telemaco-Borba, e por aí vai. E por aí vai. Né? Então, vejam que só esse momento, eu estou pensando, gente, eu não estou pensando apenas em vocês, para fazer uma webconferência com vocês e falar assim, olha, isso vai cair na prova. Não é isso. Né? Isso faz parte. Né? Isso faz parte. A gente não pode ser ingênuo, vocês e nem a gente pode ser ingênuo para falar, não, fiquem tranquilos e tal. Ou seja, basicamente, isso aí faz parte de uma formação. Isso é colocado em prova. Só que a ideia é que a gente possa ir além. Eu já penso em vocês, então como que eu imagino? Eu já penso em vocês enquanto professores de geografia. Enquanto professores de geografia, e professora de geografia, falando para os seus alunos. Olha, pessoal, todo mundo aqui tem a mesma compreensão, né, dessa cidade, né? Todo mundo tem a mesma compreensão, o mesmo olhar sobre Ponta Grossa, sobre a cidade que vocês vão estar atuando, né, como docente. Vocês têm a mesma compreensão da cidade, e daí se abre, por exemplo, para os alunos, né, e alunas. E eles vão começar a falar, olha, eu vejo isso, vejo aquilo, vejo aquele outro. E isso já aponta para a ideia de que a cidade possui diferentes facetas. Facetas, tanto de compreensão quanto da própria organização espacial. E tendo visto esses elementos, ela vai receber, então, diferentes ênfases. Ou seja, diferentes caminhos de se compreender a cidade, pessoal. Então, o Ronan Parson, ele vai chamar basicamente a atenção de dois caminhos. Está relacionado com o livro, né, do Raymond Williams, que foi publicado em 1973, que se chama, né, O País e a Cidade, certo? E o segundo texto, do Lewis Mumford, de 1938. Né, 38. Meu pai é nascido em
Nem meu pai era nascido em 38. O meu avô era, meus avós eram nascidos em década de 30. Mas nem meu pai era nascido. Ou seja, na década de 30 já existia um geógrafo, que é o Léo de Montfort, pensando a cultura das cidades. Né? E daí a Rosinéia falou, ó, se pedir um relato para os alunos, cada um vai fazer um relato conforme a sua visão. Perfeita. Olha, o Giovanni fala, Ponta Grossa está crescendo verticalmente, é uma outra compreensão, né? E por aí vai. Então vejam que cada um de vocês já tem uma compreensão. Se todos vocês fossem pontagrossenses, cada um de vocês se pedisse de forma isolada, para não ter interferência de uma compreensão com outra compreensão. Olha, escrevam num texto. Escrevam num texto a visão que vocês têm em relação à cidade. Cada um escreveu uma coisa. No final, por exemplo, que era a ideia, que era a ideia, ou seja, cada pessoa tem uma compreensão da cidade. E isso tem a ver com aquilo que eu falei no slide anterior, ou seja, existem várias facetas da cidade. E as várias facetas, elas não são apenas individuais, são subjetivas, elas são intersubjetivas. É imaginar que as pessoas que moram na periferia da cidade, certo? As pessoas que moram na periferia da cidade, elas têm uma compreensão da cidade diferente das pessoas que moram no centro da cidade. Uma pessoa que mora numa torre ou num edifício acima de 30 andares, ela tem uma compreensão diferente da cidade de uma pessoa que mora no fundo de vale, uma ocupação irregular. Estão entendendo? Ou seja, então a gente não está falando apenas individualmente. A gente está falando que essas pessoas, elas compõem grupos. E os grupos, então, a partir de trocas intersubjetivas, eles trocam essa compreensão que tem na cidade, chegando num ponto a gente poder afirmar. Então, os grupos, eles têm visualizações meio que aproximadas. Cada grupo tem a sua visualização específica daquilo que seria, o Maicon falou aqui o pensamento sobre Sarandi, uma visão da cidade violenta, Agora, indo às aulas e provas no qual eu já vi a cidade, já vi a cidade e me perdi. Que é muito diferente, com certeza. Com certeza. Quantos de vocês conhecem o Rio de Janeiro, pessoal? Pergunto para vós. Quantos conhecem o Rio de Janeiro? Quando a gente olha, eu não conheço, verdade, Fernando e tal, eu não conheço. Eu acho que a maioria de vocês não conhece o Rio de Janeiro. Eu conheço, eu fui duas, opa, tem gente que conhece bastante. Conheço, ainda não conheci e tal. O que acontece? Eu quero que você, para as pessoas que não conhecem o Rio de Janeiro, definam o Rio de Janeiro a partir de uma palavra. As que não conhecem. Definam, por gentileza. Com uma palavra. Violento. A que não conhece, Caos, medo, a que não conhece. Violenta. Eu só quero que respondam as pessoas que não conhecem o Rio de Janeiro. Violenta, medo, crime. Então, essas pessoas, elas não conhecem o Rio de Janeiro. Vamos ver se mais alguém. Medo, muito medo, arrastão, favela. Então, as pessoas não conhecem o Rio de Janeiro. Mas alguém não conhece? Então, a crime, a luta violenta, assalto. Mais alguém? Eu acho que todo mundo que não conhece o Rio de Janeiro, raio, tráfico, Então, mas só que daí o que acontece? Agora eu vou fazer para vocês. As pessoas que conhecem o Rio de Janeiro, escrevam qual que é o significado que vocês têm em relação ao Rio de Janeiro com uma palavra. Conhecem o Rio. Vocês estão vendo, gente? Vocês estão vendo na mensagem? Estão vendo? Olha, maravilhosa. E tem 2 polos, gente. De alegria. Estão vendo? Ou seja, tem 2 polos. Olha, quem não conhece fala, é horror da cidade. Sabe, um troço horroroso. Ou seja, quem conhece fala, não, mas é lindo. Rio de Janeiro é lindo. O povo hospitaleiro, prestatividade, alegria, maravilha. É lindo, olha, vocês estão entendendo? Ou seja, era aquilo que eu estava falando há pouco para vocês. Olha, a Teleni falou, preciso ir para lá. Ou seja, é o seguinte, a mídia constrói uma imagem do Rio de Janeiro como se fosse uma guerra. Olha, o que a Mayra falou? É a cidade mais linda que eu já conheci. Olha, o Rio de Janeiro continua lindo. Ou seja,
Cidade maravilhosa existe, eu tenho vontade de conhecer, mas tenho medo. Vocês têm que perguntar para quem já foi para lá. Então, ó, conhece pelo que a mídia tem para falar, e, ó, quem conhece pelos jornais é diferente de estar em loco. A gente começa a questionar o que é a mídia. Né? No mínimo, a pergunta, o jornal está mentindo, pessoal? Olha o que o Sodré falou. Ó, existem várias cidades dentro de uma mesma cidade. É isso que eu ia falar para vocês. Existem várias cidades dentro de uma mesma cidade. Não, a Botafogo foi uma das poucas paisagens que realmente parei e observei de como era lindo de verdade. Ou seja, existem várias cidades dentro de uma mesma cidade. Várias cidades dentro de uma mesma cidade. E nenhuma delas está errada. Nenhuma delas é uma invenção. Certo? E é isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Sabe o que eu falava no slide anterior? Olha, ou seja, ó, ela possui diferentes facetas. Ou seja, diferentes facetas. Nenhuma delas está errada. Ou seja, essa diversidade é incrível. Não só no Rio de Janeiro, mas em São Paulo, em Ponta Grossa, em Paranaguá, certo? Em Bela Vista do Paraíso, Flor da Serra do Sul, Goiôerê, Itaiópolis, Rio Negro, Rio Negrinho, e por aí vai. Eu estou chamando a atenção de vocês, olha aqui, ó, e mesmo acontece aqui em Paranaguá, né? Muitos acham feio, né? Feio, mas é uma cidade boa, demorada, e o povo é muito hospitaleiro. E por aí vai. Ó, a Tânia falou, prefiro ver o Rio pela TV. Né? Conselheiro Mairim, que por aí vai, ó, depende do local onde você vai e tal. Com certeza, mas eu quero chamar a atenção de que nenhuma dessas cidades é mentira, nenhuma dessas compreensões da cidade, ela está mentindo. Estão entendendo, pessoal? Estão me entendendo aonde eu quero chegar? Certo? Aonde eu quero chegar? Né? Ou seja, nenhuma delas é preponderante. Nenhuma delas é preponderante. Existem várias cidades dentro de uma mesma cidade. Ou melhor, a cidade é composta por várias cidades. Né? Ou seja, no caso do Rio, claro, violência e tal, por aí vai, né, pela mídia, por aí vai, mas a ideia é que a nossa compreensão geográfica, ela tem que dar conta de pensar a cidade nesse caminho. E que existem muitas cidades numa mesma cidade. E nenhuma delas é falsa. Nenhuma delas é falsa. Se vocês me permitirem, eu vou contar uma história para vocês em relação ao Rio de Janeiro. Vocês me dão uma atençãozinha para eu contar a história, né? Posso contar? Porque eu morei no Rio de Janeiro. Posso contar? Pode contar. Né? Então é o seguinte. Então eu vou contar a história para vocês. Presta atenção de vocês agora. Então, o que acontece? Então, eu fiz graduação na UEPG, né? Fiz graduação na UEPG, então eu sou filho da UEPG. Então, eu entrei fazer geografia presencial aqui na UEPG em 2002 e me formei em 2005. Em 2006, Joãozinho, não entendi esse tal de Joãozinho. Né? Mas então, vamos voltar. Então, eu entrei fazer graduação em 2002 e me formei em 2005. Em 2006, eu passei no mestrado. E aí, em 2006, eu vivi no mestrado, aqui, eu morava em Ponta Grossa, sou nascido e criado em Ponta Grossa. Eu nasci, eu fiquei ainda em Ponta Grossa. 2006, 2007, eu terminei, em 2007, eu terminei o meu mestrado, eu defendi em 2008. Aí, em 2007, eu já tinha defendido o meu mestrado. E no começo de 2008, eu passei no doutorado lá na UFRJ. E fui embora para lá. Fui embora para a UFRJ. Então, o que acontece? Então, eu não ganhei bolsa, né, de doutorado de início. E eu tinha uma casa na periferia aqui em Ponta Grossa. E eu vendi minha casa. Eu tinha uma casa na periferia, né? E uma moto pequena, uma moto Max, assim, fantástica, 125, boa, ali. Então, eu vendi essa moto Max, bem antiga e tal. E essa casa. Então, eu tinha uns 12 mil, isso em 2008. Eu tinha uns 12.500, mais ou menos, mais algumas reservas que eu tinha, né? R$12.500. Vendi a casa da periferia e tal, e essa moto. E fui para o Rio de Janeiro. Então, quem foi morar no Rio de Janeiro? Fui eu, a minha esposa e o meu filho João. E onde a gente foi morar lá no Rio de Janeiro? Então, a primeira semana que eu fiquei morando no Rio de Janeiro, eu procurei kitnet para alugar, apartamento para alugar, casa para alugar. Fiquei uma semana inteira caminhando pelo Rio de Janeiro. E não consegui nada de imóvel para alugar.
E daí comprei um jornal, que é o jornal Extra, como eles falam no Rio de Janeiro. Comprei o jornal Extra, e daí era um dia lá que tinha só anúncio, e daí apareceu lá, né? Kitnet para alugar lá na Ilha do Governador. Daí, gente, era longe, gente. Mais longe, mais longe. Só que quando eu olhei no Google Maps, a Ilha do Governador, então vocês podem depois olhar no Google Maps, a Ilha do Governador, ela fica ao lado da Ilha do Fundão, que é onde é o curso de doutorado em Geografia lá no FRJ, onde fica a Petrobras e tal. Mas depois, não olhem agora, olha depois. Olha no Google Maps lá. Então eu fui morar na Ilha do Governador, né? E em qual local que eu fui morar na Ilha do Governador? Eu fui morar na Ilha do Governador, no Morro do Tauá. É Morro do Tauá, é T-A-U-A. É Morro do Tauá, certo? É Morro do Tauá. E lá eu morava entre dois locais. Quais eram dois locais? Atrás da minha kitnet estava o complexo dos bancários. Bancário lá. Era uma favela, como se chama. E na frente da kitnet ficava o Morro do Dendê. Vocês já ouviram a musiquinha lá? Morro do Dendê, invadido. Vocês vão falar bem assim, eu continue sendo professor, porque o cantor vai passar fome. Né? Ou seja, então na frente era o Morro do Dendê e atrás era o complexo dos bancários. Eu morava no Morro do Tauá, não lembro o nome da rua. Não é Rua Quatis. Não sei se é Rua Quatis. Mas era no Morro do Tauá. Não vou me lembrar o nome da rua. Estou vendo no Google Maps. Né? Eu lembro, eu encontro o local onde eu morava lá no Morro do Tauá. Lá em cima. Lá no finalzinho do Morro do Tauá. Lá em cima. E é o seguinte. Eu tive uma vida. Então, a minha esposa foi para lá. De 6 meses ela voltou embora. A mãe dela mora em Curitiba e tal. E eu fiquei sozinho no Rio de Janeiro. Esse ano, gente, foi um ano bem complicado no Rio de Janeiro, porque eu tinha pouco dinheiro, eu já tinha bolsa de doutorado, fui ganhar a bolsa de doutorado só em setembro, então comi literalmente todo o dinheiro da casa e da moto. Então passei um ano bem complicado, assim, um ano bem complicado. Um ano que eu tinha muito medo do Rio de Janeiro, né, um ano que eu não tinha acesso a muita coisa e tal. Né? Só que, eu fui para lá com família, com tudo. Então eu peguei construiu em mim uma topofobia. Uma topofobia. Ou seja, eu tinha uma espécie de medo, ojeriza, em relação ao Rio de Janeiro. Uma espécie de medo, ojeriza em relação ao Rio de Janeiro. Né? Com o tempo, gente, então é o seguinte, eu morei só o primeiro ano no Rio de Janeiro em 2008. E aí em 2009 eu voltei para cá, para Ponta Grossa, né, porque não tinha mais função eu ficar lá, o meu campo de doutorado era no sul do Brasil. Voltei para Ponta Grossa, aluguei um imóvel e tal, depois estabilizado. E daí em 2009, em 2009 eu passei num concurso na UEPG, e em 2010 eu fui nomeado. Gente, em 2011 eu comecei a levar os alunos para fazer campo no Rio de Janeiro. E aquilo que eu tinha de topofobia em relação ao Rio de Janeiro foi transformado numa topofilia. Hoje eu tenho um apreço considerável pelo Rio de Janeiro. E pelo fato de ter sido o local que eu fiz doutorado, conheci muitas pessoas. Eu me sinto em casa. Não em casa, na minha casa, mas é como se eu estivesse na casa de um parente um pouco distante quando eu vou para o Rio de Janeiro. Então vejam que da mesma forma que existem várias facetas em relação ao Rio de Janeiro, tem várias facetas em relação a qualquer cidade, essa compreensão que nós temos em relação àquela cidade, ela vai se alterando ao longo do tempo. A compreensão que eu tinha de Ponta Grossa é completamente diferente da compreensão que eu tenho hoje. A compreensão que eu tinha de Curitiba, antes, quando eu era adolescente ou jovem, ela é completamente diferente, né, da compreensão, né, que eu tenho hoje. Né? A Cristianice falou, meu pai era assim, né? Ele foi nascido e criado em Ponta Grossa, mas sempre disse que Paranaguá o adotou e deu para ele e para a nossa família coisas que eu tenho essa impressão, Cristianice, em relação ao Rio de Janeiro. Bem, podem falar assim, mas não foi em relação ao Rio de Janeiro, mas foi em relação ao FRJ. Mas o FRJ está no Rio de Janeiro. Se entende? O FRJ está no Rio de Janeiro. Então, o que me parece, a impressão que eu tenho, é que o Rio de Janeiro me possibilitou coisas na vida. Eu tive que pagar um preço, e às vezes um preço bem alto. Né? Vender casa, vender um monte de coisa, parará, né? Para estar lá e conseguir fazer doutorado. Só que isso me possibilitou a ascensão social, gente. Ou seja,
É pagar o preço em outra cidade, e o legal de tudo isso é que podem falar, mas você não teve da Rio de Janeiro, teve da UFRJ. Mas está onde? Está no Rio de Janeiro. Então, a impressão, e essa é uma impressão que eu tenho, é que o Rio de Janeiro me proporcionou isso. Me proporcionou coisas, me proporcionou acessar professores, me proporcionou ser orientado pelo professor Roberto Lobato Corrêa, me proporcionou conviver com professores que nós lemos na geografia. Marcelo Lopes de Souza, Ináias de Castro, Paulo César da Costa Gomes. Então, me proporcionou conviver com eles, ser aluno deles. E falam assim, não, mas foi o UFRJ. Não, foi o Rio de Janeiro. Né? Literalmente foi. Né? Foi o Rio de Janeiro. Né? Todos estão sem som ou todo mundo está me ouvindo? Não estão me ouvindo, é só... Eu acho que aqui a soma já volta, Maia. Né? Ou seja, né, o relato de uma pessoa que mora no local é diferente do relato de uma pessoa que não mora no local. Isso sempre tem que estar... isso sempre tem que ser um a priori nosso. Sempre tem que ser um a priori nosso a compreensão espacial. Sempre tem que ser um a priori da compreensão espacial, né? Em específico, né, das cidades. Então, nessa ideia de que existe uma variedade de compreensões, né, da cidade, o Ronan Parkinson vai nos proporcionar a reflexão de dois autores. Um do Raymond Williams, em 73, né, que se chama O País e a Cidade, né, e o outro se chama do Léo Mumford, que é um cara fantástico. Eu adoro o Léo Mumford, das antigas, né? E das antigas, que é a cultura das cidades. Né? E, ó, você veja, olha, só para você ter uma ideia, né? O texto que eu tô trabalhando com vocês hoje, a Crislane falou, é legal ver as histórias e tal, né? O texto que eu estou trabalhando com vocês hoje, em 2008, foi no segundo semestre. Então, eu estava revirando os textos, né? Eu estava revirando... Então, o Roberto Lobato Corrêa era meu orientador, então ele tinha uma estante e tal, né, de livros e tal. E daí ele falou bem assim, ó, eu estava revirando os textos e tal, procurando o texto no armário dele. E ele falou bem assim, olha, Márcio, esse texto aqui pode ser interessante para você. Dá uma olhada, tira a cópia aí, quando você for professor... Veja o que ele falou. Quando você for professor de geografia urbana, você trabalha esse texto com os alunos de vocês. Com seus alunos no futuro. Olha, isso aconteceu em 2008. 10 anos atrás ele me deu esse texto. Eu falei assim, ó, esse texto pode ser interessante se você for professor de geografia urbana e tal. Trabalho esse texto com eles. Né? Então vejam, gente. Então, há 10 anos atrás eu estou trabalhando esse texto com vocês agora, né? E legal esse troço, né? Então, literalmente, ou seja, há 10 anos atrás o Lobato falou, olha, trabalha com esse texto que é muito importante, que é o objetivo, né, dessa aula. Então vamos lá, então. Então existem dois caminhos, né, que o Ronan Parkinson está proposto, um tem a ver com o Raymond Williams e o outro com o Lewis Mumford. Inicialmente, né, então, a gente pegar do mais antigo, né, do mais antigo para o mais recente, então o Raymond Williams é década de 70 e o Lewis Mumford em 38. Então, para Lewis Mumford, a cidade é o quê? A cidade é um ponto de máxima concentração para o poder e a cultura de uma comunidade. Certo? Então, comecem a pensar nas suas cidades a partir desses elementos. Né? E como essas coisas meio que fecham. Né? Ou seja, a cidade é um ponto de máxima concentração para o poder e a cultura de uma comunidade. Da mesma forma, é o local da interseção de vários feixes de relação social, vários feixes de relações que vão ganhar significado social. A cidade também é forma e símbolo de relações sociais integradas. Relações sociais integradas. É o lugar da sede de várias instituições sociais. Vou dar um exemplo em relação a isso. Certo? Olha, a Janaína falou, bacana, muitas vezes temos acesso a ferramentas que usamos muito tempo depois, como um dia usaremos esse kit que a EPG nos deu da saída de campo. Claro, com certeza. Mesma lógica. Mas voltando para a parada aí, para a discussão do Ronan Parkinson, então a cidade é a forma e símbolo de relações sociais, né? Relações sociais integradas, certo? Mas é o lugar da sede de várias instituições sociais, certo? Isso mesmo. O Lewis Mumford ele publicou esse texto um ano antes do início da Segunda Guerra Mundial, né? Olha,
essa reflexão tem que sempre acontecer. Quando ele escreveu esse texto, né? Ele escreveu esse texto, como ele escreveu esse texto nos Estados Unidos, né, um ano antes do início da Segunda Guerra Mundial, né? Que a Alemanha já estava se encaminhando, né? Já estava se encaminhando, né, para a Segunda Guerra Mundial, né? O ovo da serpente, né, já estava eclodindo na Alemanha. Vocês conhecem essa expressão, né? A década na qual o ovo da serpente foi chocado, né? Por isso que ele fala em concentração de poder. Essa é a ideia. Então, quando a gente pensa, é a série de várias instituições sociais. Eu tenho igreja católica, tenho capela da igreja católica ou igreja evangélica no campo? Tem. Mas aonde que é a sede? A sede é na cidade, certo? Ou seja, existem várias instituições sociais, mas a cidade vai ser a sede dessas instituições. Cara, é o seguinte, eu vou abrir parênteses, né? A Cristianize falou, né? É um tipo de pessoa que está à frente do seu tempo, né? Eu concordo com você, sabe, Cristianize? Concordo com você porque vocês tiveram a disciplina de conhecimento geográfico 1 e 2, né? Ou seja, a gente pode considerar quando que houve o movimento de renovação da geografia. Foi na segunda metade do século XX. Essa compreensão, né, urbana, ela só foi acontecer depois da década de 60. 60 e pouco. Né? Década de 70. Né? Ou seja, muitas das coisas elas só começaram a ser consolidadas após a década de 60. Né? Então, a gente está falando de 38. Né? Ou seja, ele vai falar que também a cidade é o local de multiplicação e distribuição dos bens da civilização. Dos bens da civilização. Então, nós temos um conjunto de bens da civilização, nós, enquanto seres humanos, nós multiplicamos esses bens para a maioria das pessoas, distribuímos os bens, existem alguns problemas, né, que a gente também deve levar em consideração, né, que essa distribuição não é para todos, enquanto existe concentração de bens em relação aos grupos sociais. A gente não pode, a classe, mesmo, ou seja, a gente tem grupos, né, de pessoas que conseguem se apropriar. Muitas vezes é ilusória essa distribuição, né? E você faz para que seja ilusória, né? De qualquer forma, ou seja, camadas sociais e tal, essa é a ideia. A gente também não pode achar, nossa, o Larry Mumford sei lá, nossa, que coisa, mas tem coisa que a gente também pode criticar, né? Ou seja, essa é uma delas. Mas é também, né, uma última coisa que ele vai falar, que é o local da transformação da experiência humana em símbolos, signos e sistemas de ordem. Pensem nisso. Ou seja, a cidade é o local onde a nossa experiência humana, a minha experiência humana, a experiência humana de vocês, a nossa experiência humana, ela vai se transformar em símbolos, em signos, em sistemas de ordem. Ou seja, a nossa vida concreta, ela se torna simbólica. Como assim, professor? Como a minha vida concreta, ela se torna simbólica? Simbólica? Sim, simbólica. Para quem conhece Ponta Grossa, eu nasci, né? Eu fui criado desde pequeno num bairro aqui em Ponta Grossa que é Oficinas. Oficinas. Vocês conhecem aqui, né? Que é Oficinas. Então, Oficinas é um local que eu cresci. Então, desde pequeno, né? Desde pequeno eu moro em Oficinas, né? Gosto de alguns locais em Ponta Grossa, o Fantasma e tal. Né? Gosto de alguns locais em Ponta Grossa, mas tenho um sentimento, né, de casa quando eu estou em Oficinas. Certo? Eu tenho um sentimento de casa quando eu estou em Oficinas. Bem, mas espera um pouco. Mas como assim sentimento de casa? Sabe aquela coisa de proteção, aconchego? Sabe aquela coisa que a gente sente na casa da avó da gente, assim? Sabe aquela coisa de fogão a lenha, né, pão de casa, pão caseiro com margarina, né, na chapa do fogão de lenha, né, uma xícara de café, o inverno. Imagine essa cena, né? Então a gente tem uma experiência concreta. Qual é a experiência concreta? A experiência concreta é um fogão de lenha, né, casa dos avós, né, inverno, né, bastante frio, né, casa de madeira e um fogão a lenha. E daí uma xícara de café, uma xícara de porcelana de café em cima da chapa do fogão a lenha,
né, um pinhãozinho cozido e por aí vai. Ó, e daí falou, ó, que delícia com chuva que está caindo, coisa da fome. O que eu quero chamar a atenção é que a nossa experiência com o Anel de Ferro, eu quero chamar a atenção que a nossa experiência concreta, pessoal, ela se torna simbólica. Ela se torna simbólica. Ou seja, mas como assim simbólica? Né? Como assim simbólica? A gente tem um relacionamento afetivo com os locais. Um relacionamento afetivo com os locais. E esse relacionamento afetivo, ele não é material, ele é simbólico. Ele é simbólico. Né? Ele é simbólico. Aquela ideia de que é paz, aconchego, proteção, e por aí vai. Ou seja, a nossa experiência humana que é concreta, através. Vocês podem falar, mas então no campo isso não acontece. Também acontece no campo. Mas o foco de discussão do Lewis Mumford é a cidade. Ele está falando que a cidade é o local da transformação, da experiência humana num conjunto de símbolos, signos e também ordem. Então, em síntese, né? Em síntese, o Lewis Mumford vai falar o seguinte, né? Ele vai apresentar a cidade como possuindo um funcionamento estratégico para toda a comunidade, e ela é estratégica para toda a comunidade. Pensemos, por exemplo, as pequenas cidades em grandes regiões, por exemplo, a comercialização de mercadorias que estão orientadas para a produção agrícola, né? Mas também sistema bancário, saúde, educação e por aí vai. Então, para Lewis Mumford, a cidade ela é estratégica para toda a comunidade, ela tem uma importância enquanto força civilizadora e também facilita o mercado, como eu tinha falado há pouco para vocês. Então, para Lewis Mumford, a cidade então vai ter essas três características. Ela é um elemento estratégico para a comunidade, né? Eu não sei se alguém, né, de vocês que está assistindo essa webconferência mora no campo, né? Ou mora, né? Não sei se vocês moram ou não no campo. Tem alguém que mora no campo, né? Mas para quem mora no campo, evidenciar, né, a demanda, né, que se tem, né, para a cidade, a demanda que se tem para a cidade. Então, ela é estratégica para a comunidade que mora no campo. Ela é estratégica para toda a comunidade. Né? Ela tem uma força civilizadora. Né? Falou, mora em chácara, né, bairro rural de Morretes. Mas é pensar que a cidade, né, a sede, ela é estratégica para toda a comunidade, tanto para quem mora na cidade quanto para quem mora no entorno. Ela tem uma força civilizadora muito grande, ou seja, o modus operandi, a forma como nós nos comportamos, somos, enquanto seres humanos, tem a ver muito com a forma, né? Olha o que o Giovanni fala, ele trabalha em revenda agrícola e muito disso, né? A dependência você vê, né? Ou seja, é o que eu estou falando para vocês, gente. Com a reflexão dele feita em 38, a gente consegue identificar, então, muitas das coisas que a gente vive cotidianamente. Entretanto, continuando a reflexão, né? Para Raymond Williams, que eu acho fantástica essa reflexão, a cidade ela vai ser o quê, gente? Ela vai ser experiencial. A cidade é experiencial. É experiencial. Vocês já assistiram o vídeo que a gente fez, a videoaula que a gente fez para vocês lá? De Urbana? Hein, pessoal? Já assistiram? Vocês viram aquele trecho do vídeo lá que aparece que a gente colocou aquele trecho do filme A Máquina do Tempo? Tá no finalzinho e tal, né? Não sei se na apresentação. Não está na apresentação esse troço, esse trecho, né? Ou seja, ainda não vai assistir, senão estava puxado, então, mas assistam, pessoal. Assistam tanto a apresentação quanto a videoaula e tal. A gente tem melhorado cada vez mais, né? Os vídeos que a gente tem feito e tal. Então, seria aquela ideia, então, sabe? Que a gente tem tentado trazer essa experiência da produção fílmica, dos filmes, para os vídeos, né? E uma delas tem a ver com essa compreensão experiencial da cidade. Ou seja, para Raymond Williams, a cidade é experiencial. Como assim experiencial, né? Então, essa vivência,
Então, quando ele fala em experiencial, ele está preocupado em compreender a vivência espacial das pessoas na cidade. E essa vivência espacial das pessoas na cidade, ela se dá a partir de locais de encontro. Locais de encontro que são constituídos por emoções, que são produzidas pelas relações sociais e que são constituídos por impulsos. É contingente, é casual, incerto, né? Olha, a Cristianice falou, é por isso que as pessoas se sentem, né, cidadãs do mundo. Talvez sim, né, Cristianice? Porque é o seguinte, muitas pessoas do mundo inteiro vão e se cruzam, né, em Nova York, né, segundo o relato das pessoas que moram lá, né, tem vídeos que falam isso. Né? Então, quando a gente pensa na ideia da cidade experiencial, é uma cidade experiencial que é constituída por emoções. É aquilo que a gente estava falando há pouco, né, para vocês, que a gente estava conversando. Ou seja, eu tenho locais que eu amo, locais que eu odeio, né, locais que não me são interessantes, locais que são alheios à minha vida, locais que eu sou indiferente, que eu tenho uma indiferença, né? Ou seja, essa relação que eu tenho com a cidade, com a organização espacial, ela está relacionada, pessoal, ela está relacionada com as emoções que eu vou estabelecendo, né? As emoções que eu vou estabelecendo, né, ao longo da minha própria vivência espacial. Né? Se vocês, por exemplo, se a gente fizesse um trabalho de campo para o Rio de Janeiro, né, na disciplina de Geografia Urbana, vocês poderiam ver isso, né, na ideia do rechaço, da apropriação afetiva, da indiferença, né? Ou seja, todas as emoções que nós sentimos uns em relação aos outros, medo, nós também sentimos por organizações espaciais. Né? Então, chamar a atenção então, que o Raymond Williams está preocupado então, com essa perspectiva. Né? Então, frente a essa configuração do Lewis Mumford e do Raymond Williams, né, o Ronan Parkinson ele tem também uma proposta de você pensar a cidade. Né? E qual que é a proposta de você pensar a cidade? É pensar a partir de 3 grandes caminhos. Primeiro, pensar a cidade em linguagem cotidiana, cidade enquanto modo de vida e cidade de experiência social. Então, a partir desses 3 elementos, né? Cidade de linguagem cotidiana, urbano enquanto modo de vida e cidade de experiência social. Então, a gente vai caminhar, né? A gente ainda vai trazer essas 3 compreensões para vocês, né? O que ele está entendendo por isso, né? Então, quando a gente pensa cidade de experiência social, né? Não, pulou muito. Tá certo? Né? Ele pulou lá para frente. Então, eu vou voltar aqui para que eu possa, né, pensar aqui. Primeiro, cidade enquanto linguagem cotidiana. Caiu. Voltou agora, né, pessoal? Ele reiniciou o sistema. Estão me vendo agora? Voltou, né? Tranquilo. Então, agora a gente pode trabalhar, né? Né? Então, inicialmente, a gente vai ter o quê? Cidade e linguagem cotidiana. Quando a gente vai diferenciar o que a cidade é, né? A cidade é aquilo que ela não é. Como assim a cidade é aquilo que ela não é? Que é uma coisa que eu falei inicialmente na aula, né? Então, o que é esse troço da cidade ser aquilo que ela não é? É chamar a atenção de que, quando eu penso a cidade, eu sempre estou comparando essa organização espacial com outras organizações espaciais. Ou seja, eu tenho uma organização da cidade e uma organização do campo. E eu consigo falar, olha, a cidade ela não é o campo. Eu tenho coisa na cidade que eu não tenho no campo. Então, eu penso que é essa linguagem que vai produzir significado ou vai produzir inteligibilidade àquilo que é a organização espacial. Entretanto, isso não dá muito conta de compreender o que é a cidade. Isso vai chamar a atenção da segunda possibilidade, que seria o urbano enquanto um modo de vida. E daí pensemos, né? O urbano enquanto modo de vida, ele chama atenção, né? O pessoal já estão devagando, eles estão falando de Cristo Redentor e tal, né? E vocês ficam conversando entre vocês e não estão prestando atenção no que eu estou falando aqui.
né? Vamos ter foco, né? Né? Muito obrigado. Então vamos pensar o urbano enquanto modo de vida, ou seja, quando a gente pensa, por exemplo, vou aproveitar agora que eu falei estão falando do Rio de Janeiro. Quando as pessoas acessam novelas em outros países, elas acessam novelas do Brasil. As novelas do Brasil, elas falam basicamente de quais cidades, gente? Me digam. As tramas acontecem em quais cidades? Hein? Me respondam. Rio e São Paulo. É como se o Brasil fosse feito por Rio e São Paulo. Só isso. E os padrões de consumo, padrões de comportamento, né? Veículos, parará, parará, e assim por diante. Esses padrões de comportamento social, eles também não são assistidos pelas novelas, por pessoas que moram em pequenas cidades ou no campo, gente. Hein? Não, não são. São. Ou seja, se a gente pegar, por exemplo, padrões, né, de comportamento e tal, consumo e por aí vai, né? O Jorge não vê TV, está no caminho certo, eu também não vejo. TV aberta eu não assisto. Já vai, se me perguntar, porque qual novela está passando às 6 horas da tarde? Sabe lá. Não sei. Novela das 8? Não sei. A única novela que eu assisti foi a novela da Carminha, na Avenida Brasil. Essa era massa. Depois dessa, não assisti mais nenhuma, né? Carminha. Lembrar da Carminha, né? Lembrar da Carminha, né? Lembrar, né? Só você, Cristiane, lembrou da Carminha? E eu? Não perdi nada. Assisti todo. Ó, foco, muito obrigado. Foco. Foco, senão vai acabar o troço. Tem emoção, Jorge. Então, salve, Jorge. Então, vamos voltar aqui, vamos voltar para Tufão, ó, Tufão também. Isso mesmo. Né? Então, vamos voltar aqui. A Cléia falou foco, vamos voltar. Então, pensar, né, mas isso também é importante, né? Pensar o urbano enquanto modo de vida. Ou seja, para David Harvey, a cidade está em toda parte. Esses comportamentos sociais, para David Harvey, né? Ele publicou, acho que há alguns anos atrás, né, num jornal que chama New Left Review, uma reflexão, ele fala assim, olha, todos os comportamentos sociais que tem na cidade tem no campo, porque isso está disseminado, ou seja, a gente começa a pensar que o urbano é um modo de vida, o urbano pode ser visto enquanto um modo de vida. Né? Ou seja, existe uma variação, com certeza, eu não estou falando que não exista variação, mas para essas discussões, né, existe um modo de vida que esse modo de vida é urbano, porque ele está tanto no campo como na cidade. Né? E um terceiro caminho, não, em cidades pequenas é muito fácil perceber ruralidades. Isto mesmo, Eliane, isto mesmo. Ou seja, a gente não pode falar que isso está em toda parte, a gente não pode generalizar isso para todas as partes, né? Mas a gente pode falar que muitos elementos, então, daquilo que está na cidade, eles também estão no campo. Ou melhor, né? Como que eu posso dizer isso? Dependendo do tamanho da cidade, eu tenho uma maior ou uma menor intensidade. Uma menor ou uma maior intensidade daquilo que a gente pode chamar enquanto um modo de vida urbano, né? Que é a proposta do Ronan Pade. E o terceiro caminho, a Cristiane está falando assim, esse modo de vida urbano tem a ver com o exemplo de pessoas que moram no campo, possuem conforto e facilidade como na cidade. Não, seriam comportamentos sociais, ou seja, as pessoas andam nos mesmos carros, assistem os mesmos programas de TV, têm os mesmos comportamentos cotidianos. Né? É essa a ideia. Ou seja, vou pensar, vou até usar o exemplo da Eliane, acho que é a Eliane que falou isso, né? Da Eliane, a Eliane, foi a Eliane que falou isso. Né? TV a cabo no campo, isso mesmo. Ou seja, ó, eu quando voltei embora de Sorocaba para CMK, não sei o que é CMK, percebi a diferença de quando atravessei a ponte de divide os estados, as casas aqui, as ruas muito diferentes, simples e tal. Sim, existe diferença, né, gente? A gente não está falando que virou homogêneo, né? Não é essa a ideia. Mas muitos dos elementos daquilo que a gente pode chamar enquanto modo de vida urbano, eles estão no campo também. Né? A gente está falando que o campo é urbano. Falando que o campo é urbano. Existe diferença e tal, mas olha, a própria Ilane falou, TV a cabo no campo,
E por aí vai, internet no campo, por aí vai. E daí isso influenciando o comportamentos sociais daquilo que estava no campo na cidade. Vou dar um exemplo bem simples, a gente tem um tempinho ainda. Então, o que acontece aqui em Itacoca, até pouco tempo atrás, vamos dar um exemplo de mudanças. De mudanças, né? Então, imagine uma pessoa que morava aqui em Itacoca, sei lá, 20 anos atrás. 20 anos atrás. Ela trabalhava de segunda a sexta no campo, na sua propriedade e tal, né, de manhã até a noite, né, acordava quando o sol nascia e parava de trabalhar quando o sol se punha, né, fazia sua higiene pessoal, jantava, conversava, né, com os seus familiares e ia dormir. Vamos pensar isso, gente. Vamos voltar para cá e vamos pensar nisso. Né? Peguem esse exemplo como elemento de reflexão. Né? Hein, pessoal? Pessoal, foco. Muito obrigado. Então, pensando nesse exemplo. Então, a pessoa trabalhava a semana inteira, ela acordava de manhã, quando o sol nascia, ia dormir, ia parar de trabalhar quando o sol se punha, fazia sua higiene pessoal. Final de semana, sábado de manhã, ela trabalhava apenas pela manhã, não trabalhava depois do almoço. No domingo de manhã acordava cedo e ia para a missa. Após já almoçava na igreja, na capela da igreja católica e tal. Né, no almoço domingo, né, após o almoço, torneio de futebol. Fechava o dia, né, com os seus amigos. Né, e na segunda-feira, novamente, essa rotina de trabalho. Quando a produção relacionada com o capital, a lógica industrial, ela vai para o campo, isso se altera. Vamos pensar, eu começo a criar frango para uma satia, para uma perdigão e parará. Esse frango que eu estou criando, ele não está mais relacionado com a lógica. Né? O tempo não é mais o tempo da natureza. O tempo é o tempo da produção industrial. Porque eu tenho que ficar todo dia dando remédio, dando hormônio, dando isso, dando aquilo para o frango, de domingo a domingo, e a minha missa, que tem a ver com um laço afetivo, um laço religioso, um laço social, um laço cultural, ela literalmente foi para a fita. Quando a gente fala, por exemplo, que a indústria no campo, ela destrói laços historicamente constituídos, a reflexão vai nesse caminho. Certo? E eu também não estou falando que isso é homogêneo para todo mundo. Estou dando um exemplo, né? Ou seja, começa a ter compromisso com a indústria e vira sua correria. Ou seja, o que organiza o tempo de trabalho não é mais organizado pela sua lógica, né? Que tem a ver com os ciclos naturais e tal, não. Não existe mais. Ou seja, está organizado, né? Tudo isso é deixado de lado em função da produção. Então, isso tem a ver também com o modo de vida. Gente. Isso também tem a ver, né, com o modo de vida. Tem a ver com o modo de vida. Né? E quando a gente pensa, né, agora o terceiro caminho, que a gente vai dar o salto, né, para a cidade e a experiência social, que é a terceira forma. Então, isso tem a ver com o quê? Isso tem a ver com o poder da narrativa que vai nortear a ação social. Né? Então, o importante não está relacionado com as diferenças para além da forma, como as cidades são planejadas, mas como elas são vividas. Então, o que nos interessa não é apenas como elas são planejadas. A Natália não vai. Hoje não vai ter Natália. Então, nós tivemos problema, né, com a... Eu vou aproveitar para falar isso. Né? Hoje não vai ter atividade, nós tivemos um problema. Nós tivemos um problema na plataforma. Né? A gente vai tirar o log de vocês. Todo mundo que estava logado ao longo, né, da webconferência, eu vou colocar a nota no sistema lá, então vocês fiquem tranquilos, tá? Fiquem tranquilos que ninguém vai ser prejudicado por isso. Mas ao longo da semana eu vou fazer isso. Então, voltando. Né, fiquem tranquilos. Então, voltando lá. Né, então, além de como as cidades são planejadas, o que me interessa é como elas são vividas ou lidas pelas pessoas, que era muito daquilo que a gente trabalhou até agora, em relação a essa leitura que nós temos em relação à cidade enquanto um texto. Olha que interessante essa terceira possibilidade do Ronan Parkinson. Então, eu leio a cidade enquanto um texto. Né? Então, a narrativa, então, existem múltiplas narrativas, múltiplas leituras, mas a narrativa é onipresente. E um exemplo que eu poderia dar para vocês é um texto do Peter Jackson. Né? Desculpa, aqui está errada essa referência, não é do Peter Jackson. O Peter Jackson é Maps of Meaning. É no James Duncan, que é de City as Triste, que é a cidade enquanto um texto. Aqui é uma referência errada, que não é Peter Jackson. Peter Jackson é Maps of Meaning.
é o James Duncan. Ele cita este, que é a cidade enquanto um texto, ou seja, seria ler a cidade enquanto um texto. E todo mundo, então, consegue ler a cidade enquanto um texto. Existem vários textos que compõem a cidade. Isso é muito importante, então, a gente está se encaminhando já para fechar a aula, né? Então, o que nós temos, então, pessoal? Deixa eu ver se é aqui mesmo. Isso mesmo, estamos encaminhando para fechar a aula, né? Dá a impressão que a cidade é o mal necessário. Eu não vejo, sabe, cristianismo, enquanto um mal necessário. Ou seja, ele é resultado daquilo que nós somos enquanto seres humanos. Né? Para você terem uma ideia, né? É um mal necessário. O Henri Lefebvre, no livro A Cidade do Capital, ele fala desse, que o sujeito da história não são as classes sociais, não são o proletariado, não são as revoluções. Né? Para Henri Lefebvre, nesse livro, ele fala que o sujeito da história é a cidade, por isso que é a cidade do capital. Ou seja, o sujeito da história é a cidade. Porque a cidade nos transforma enquanto seres humanos. Você entende? Ou seja, a gente tem o fascículo, né, de Geografia Urbana 1 está apontando para isso. Está chamando a atenção de que a cidade, né, ela é resultado daquilo que nós somos enquanto seres humanos. Mas a gente tem que lembrar uma coisa. Até 1850, como tá nesse texto aqui do William Frey e Zachary Zimmer, certo? William Frey e Zachary Zimmer, até 1850, no planeta Terra, existiam poucas cidades. E as cidades não cresceram muito. Ou seja, a variação de população urbana no mundo, até 1850, ela foi de no máximo 10%. Então, 10% da população do mundo, até 1850, 10% vivia nas cidades, 90% vivia no campo. O que acontece em 1850? O que surge em 1850, gente? Hein? Mas o que surge em 1850? Me digam. O que surge em 1850? Sabe o que surge em 1850, gente? Revolução Industrial, o surgimento do capitalismo. Ou seja, e tem um outro autor, né, que não está nessa apresentação, né, que é o surgimento do modo de produção capitalista, aproximadamente, em 1850, aproximadamente. Tem um outro geógrafo, que é o Eduardo Soja, ele fala o seguinte: o capitalismo se apercebeu que ele não está na cabeça de um alfinete. Ou seja, a cidade é um elemento de fundamental importância para a reprodução do modo de produção capitalista. Consegue entender? A cidade, ela é elemento para o funcionamento do capitalismo. Sem cidade, não existe capitalismo como nós o conhecemos. Poderia ter outro capitalismo, não esse capitalismo como nós o conhecemos. Entendem? Ou seja, é produção e circulação. É produção, circulação e consumo. Certo? Então, a cidade, ela é a expressão do capitalismo. Sem a cidade, nós não teríamos o capitalismo que nós temos hoje, pelo menos o funcionamento do modo de produção capitalista como nós o conhecemos hoje, né? É a criação cada vez mais das necessidades, que não são necessidades, são necessidades criadas. Necessidades criadas, certo? Produção em larga escala e tal, aí vai. Então, pessoal, para que a gente possa fechar essa aula, então, o que nós temos, então, que é a proposta, então, do Ronan Paz? Existem 3 formas, então, de entender a cidade, além das 2 lá do Lewis Mumford e do Raymond Williams. Né? Qual que é a proposta dele? Então, a primeira forma depende de análise quantitativa. Então, as cidades são mensuráveis. Seus limites são definíveis com maior ou menor precisão, que tem a ver com densidade rural e urbano, como eu trabalhei com vocês. E 2 formas são qualitativas, ou seja, análise textual, realização de entrevistas com fontes de narrativa que vão definir a cidade. E a natureza da cidade, as experiências e interpretação da cidade. Que é o segundo modo de vida, e o terceiro, né, tem a ver com experiência, puta, né? Espera só um pouquinho, gente, deixa eu me perder aqui. Fiz coisa errada. Fiz coisa errada. Quase lá, aqui mesmo. Aqui daí, isso mesmo, que eu ia botar. Então, o que nós temos, né? Qual que vai ser a síntese, então, da reflexão, né? Então, o primeiro caminho tem a ver com cidade e linguagem cotidiana, que é essa diferença entre urbano e rural e densidade, ou seja, a principal diferença entre urbano e rural, nesse primeiro caminho,
é que a cidade é um local de densidade e concentração de tudo. Essa é a diferença em relação ao rural. O segundo caminho tem a ver com o urbano enquanto modo de vida. Tem a ver com tamanho, densidade, heterogeneidade cultural e por aí vai. E o terceiro caminho tem relação com cidade e experiência social, entendendo a cidade constituída por mapas de significados, né? A cidade sendo entendida enquanto um texto, certo? O Erlon falou o seguinte: circulação de capital entre cidades existia antes da Idade Média, né? Sempre existiu, né? Essa globalização, aliás, de qual globalização que a gente está falando, né? Então sempre existiu trocas comerciais entre locais, não era global, né? Não pode pensar que era de todo mundo com todo mundo, né? A gente não pode achar que todo mundo. Assistiram Alice no País das Maravilhas, lá? No finalzinho que ela fala, existe uma rota e tal, não sei das quantas e tal. Assistiram Alice, né? Ou seja, aquilo lá era dependendo da escala que a gente está levando em consideração, do que a gente chama de globalização, aquilo lá pode ser visto enquanto globalização. Né? Aquilo lá pode ser visto enquanto globalização. Né? Mas de qual globalização que a gente está falando? Ou seja, a globalização não é advento do século XIX e XX. Né? Ó, aqui, ó, que queria ir para a China e tal. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Mas, ou seja, para aquela época era. Para nós temos outra, não podemos comparar a partir da nossa. Né? Mas o principal, gente, é que o capitalismo tem como seu elemento principal, de voltando lá para cima, né? Tem como elemento principal a cidade. Eu não sei se o modo de produção capitalista existiria como nós o conhecemos hoje. Né? Enfim, se existiria, né? Mas no mínimo, né, um chazinho de cogumelo pode levar bem longe. Né? É isso aí. Né? Que é a ideia da Alice. Né? Então, ou seja, sem a cidade, aliás, o importante, né? O importante é pensar que a cidade, o capitalismo se apercebeu que ele não está na cabeça do alfinete. Ou seja, a cidade é um elemento de vital importância, né? Para a reprodução, né? Para a reprodução do capital. Né? Então, gente, com isso a gente encerra essa webconferência. Né? Então, volto a falar, fiquem tranquilos, vocês não vão ser prejudicados por esse problema que nós tivemos lá na atividade, né? Que seria o registro da presença de vocês. Então, a gente vai tirar o log de vocês, né? O log que vocês têm, eu vou retirar o log, e com o log eu vou estar atribuindo aqueles 5 pontos da participação de vocês, então vocês fiquem tranquilos. Para aqueles, né, que não fizeram, que estiveram conosco, né, conosco nessa tarde, eu vou estar colocando, né, uma atividade substitutiva, né, para aquelas pessoas que não assistiram a webconferência. A gente vai estar disponibilizando o vídeo para vocês e depois, né, colocando atividade substitutiva, né. A próxima videoaula, a próxima webconferência, gente, a ideia é qual? Então, a gente trabalhou uma reflexão geral sobre a cidade. Agora, na próxima webconferência, a gente vai trabalhar com outro texto, que é o texto do Mark Gutdiener, que é a produção social do espaço urbano. Então, se agora a gente tem uma compreensão bem geral, e é bem geral, né? Bem geral da cidade, né? Agora a ideia é a gente pensar o espaço intra-urbano. A gente pensou a cidade de forma geral e agora pensar o espaço intra-urbano. Beleza, pessoal? Uma coisa que eu peço para vocês, então acho que a próxima webconferência é dia 10, né? É dia 10, né? Acho que é 10 ou 17, né? É 10 ou 17. Depois tem que dar uma olhada. A 17. A 17 é a próxima. Então é o seguinte, mas depois de uma olhada lá, eu vou ficar incomodando vocês, né? Como eu tenho incomodado sempre vocês, mandando e-mail direto, veja a plataforma, veja a plataforma, veja a plataforma, e veja a plataforma, né? Mas eu vou estar lembrando vocês, mas já estou pedindo, então, para vocês lerem o texto lá do Mark Gutdiener, que é a produção social do espaço urbano. Beleza, pessoal? Então, novamente, né? Declarar o prazer de estar com vocês nessa tarde, é um prazer hemorrágico de estar com vocês nessa tarde, né? Gosto muito de estar com vocês e estar conversando com vocês, né? E gostaria de estar dando aula presencial para vocês, né? Prazer hemorrágico, né? Então, gostaria de estar com vocês, mas a plataforma aqui, né? O pessoal do meu teatro tem possibilitado, né?
que a gente se conheça aí através dos cabos de fibra ótica. Beleza? Então, impagável essa. Guardem, então, o professor tem um prazer hemorrágico de ter alta ali. Beleza? Então, um grande abraço para vocês, né? Um bom final de semana, um bom começo de semana. Precisando, a gente sempre está à disposição, né? E até a próxima webconferência. Beleza, pessoal? Então, beijo no coração. Então, até a próxima. Gente. Um grande abraço. Tchau, tchau.